Em geral, começa sempre por causa de um problema entre o papai e a mamãe. A frustração que eles sentem pelo desamor que experimentam dentro de casa, seja pela desarmonia entre os dois, ou seja porque o pai está envolvido com a questão do álcool, provoca esse desejo da fuga junto com os jovens, e pelo fato de não quererem se sentir isolados no grupo onde estão, aí começam sem perceber. Só que o alcoolismo não se manifesta no seu grau mais alto na juventude. Ele vem acontecer progressivamente já na fase mais adulta. Por isso que é difícil de um jovem decidir mudar de vida, e aí eu gostei da reportagem que vocês fizeram, na fase jovem, porque acha que ele não tem o problema. É sempre mais na fase adulta, né? Uhum. Onde perdeu tudo, né? Uhum. Eu acho que é onde os prejuízos ficam mais claros, porque quando você está na adolescência, primeiro acho que tem um fator de socialização, né, ligado à dependência, ao consumo do álcool, desculpa, onde você bebe para se soltar. Então, se você for entender que muitas vezes um jovem mais tímido, é como se ele precisasse do álcool, primeiro para se soltar e também para estar no grupo. É muito comum a gente ouvir, tá todo mundo, você vai no bar e você não toma? Sei lá, eu não consumo nada de bebida alcoólica, nunca tive gosto por, não por uma questão religiosa, não, por opção, não consigo, não gosto, tá? A pessoa fala, mas você vai num barzinho, você não bebe? Mas eu não posso desfrutar da companhia das pessoas, eu não posso tomar um suco, um refrigerante, e está fazendo as mesmas coisas. Mas, às vezes, para o jovem, isso não é tão claro. Por causa do grupo. Do grupo. O grupo leva, e se você não bebe, você fica de fora do grupo. E quando você está na adolescência, você tem essa necessidade de pertencer a. E, às vezes, para pertencer a algum grupo, você vai começar a consumir. Às vezes, mesmo sem querer, ou mesmo sem entender para que você está consumindo aquilo. Né? E com misturas perigosas, né, Dirce? Eu acho que muitas vezes o jovem vai se lançando a misturas que são muito perigosas. Começa na cervejinha, que é uma bebida fermentada, daqui a pouco você mistura o fermentado com o destilado, daqui a pouco você está bebendo cerveja com pinga, guaraná com não sei o quê, e às vezes começa da bebida docinha com outras coisas, e aí você vai caminhando para um lado bem mais perigoso. Agora, como que os pais podem exercer essa relação, né, essa relação aí para que não haja segredos, não é? Quando começar a falar do que pode acontecer com a bebida alcoólica e da bebida alcoólica, né? Aqui a partir de que idade? Porque, como a gente acabou de falar aqui, né? Muitas vezes a própria criança vê em casa isso acontecendo, um avô que bebe ou o pai, não é? Quando que a criança já começa a entender, né? E quando que ela vai perceber a diferença dessa bebida, de um refrigerante para uma cerveja? Quando que a gente precisa já começar a falar? Como testemunhou muito bem esse pai, que eu não guardei o nome, desde que o pai e a mãe conseguem viver bem e tem uma escolha clara do que quer na vida, especialmente no sentido de religião, de encontro com Deus, a criança já pega isso. Né? Inclusive, na nossa experiência, e o governo federal já finalmente reconheceu isso quando fez a pesquisa em todas as comunidades terapêuticas, que todos aqueles que têm um contato direto, né, com Deus e com a palavra, esses conseguem, através do exemplo dos pais, se envolve com a droga ou com o álcool, se recuperar mais rápido. Aqueles que não têm essa estrutura na família, nos pais, fica muito difícil. Mas, no caso, isso é excelente saber, né? Eu acho que para quem está acompanhando em casa, é mais um incentivo, né? De levar as crianças para a igreja, levar as crianças para Deus. Mas no caso que a gente colocava aqui com relação ao grupo, né? Como que precisa ser essa orientação para que essa criança ou esse adolescente não se envolva, né? Com as atitudes do grupo, principalmente com relação ao álcool que a gente está falando aqui agora. Acho que é interessante você colocar a questão do risco.
o risco que você tem, não só disso, mas de você estar numa balada, por exemplo, e colocarem outras substâncias na sua bebida, que podem te levar daqui a pouco, os Boa Noite Cinderela, né, que a gente conhece também, que aí você derruba uma pessoa e a pessoa está sujeita não só à questão da dependência, mas também de outros perigos. De ter uma conversa clara do risco que o álcool traz e daquilo que você pode ter de prejuízo para a sua saúde, do seu nível de consciência, daqui a pouco você, por exemplo, quando é um jovem que já começa a dirigir, você pode causar um acidente. Então, essas coisas têm que ser muito claras. Talvez o jovem vire para você e fale, bom, você também bebe. Então, aí entra também a questão do seu compromisso, né? Daquilo que você precisa mudar também de hábito, mas também não deixar de esclarecer. E de ser muito rasgado. Eu acho que quanto mais você for transparente, aberto nos exemplos, e não tiver segredos dentro da família, mais consciência esse jovem tem. E de que ele tem que ser ele, né? Independente dele ser tímido, extrovertido, de que a pessoa não precisa do álcool ou de qualquer substância para viver. A gente tem aqui algumas participações do Gilberto José, ele pede, né, que todos os jovens saiam desse vício, que rodeia os jovens do mundo inteiro, né, lembrando aí. E o Daniel Alves, ele conta que ele já passou por esse vício. Hoje, com a graça de Deus, tem anos que ele não bebe, ele participa da Igreja Católica e de várias pastorais. Então, um testemunho aí do Daniel Alves. E eu queria perguntar, especialmente para o Nelson, que acompanha os jovens. Ô Nelson, qual é a dificuldade para eles saírem desse vício? Porque hoje, assim, a gente fala das drogas, como crack, outras drogas pesadas, mas e para sair do vício do álcool especificamente? É difícil? Eles precisariam ter a sorte de encontrar, fora da família, pessoas com as quais eles possam sentir assim como um modelo, né? Porque, em geral, a dificuldade é que o pai, a mãe e a família representa, quando eles manifestam esse problema, né, como a Helene falou, uma coibição, E se eles têm a sorte de encontrar na comunidade pessoas que são exemplo, isso dá sorte, como teve, por exemplo, o Antônio, né, que é muito conhecido de vocês aqui, que no contato com o Frei Hans, né, comigo, quando eu encontrei ele na rua, ele percebeu, ao encontrando pessoas felizes, né, que não só falavam de Deus, mas experimentavam a presença dele. Eu me lembro quando eu me encontrava com ele no lugar onde ele se drogava e usava e bebia, era um grupo de 20, em nenhum momento eu tinha falado de Deus ou da realidade que eu experimentava junto com o Frei Hans, lá na paróquia Nossa Senhora da Glória, né? E nem feito um discurso, assim, sai dessa vida, E aí se sentiu atraído, e aí ele pediu ajuda e manifestou o desejo de querer mudar. E encontrou na comunidade as pessoas que acolheram, né? É por isso que, não só nas comunidades, como o Daniel falou agora que está participando, né, mas também nos grupos de AA, que é um dos grupos que mais atualmente recupera no mundo, tem demonstrado justamente isso, né, que eles encontram pessoas que mudaram de vida e são felizes, se sentem atraídos e buscam. Mas não é porque a família talvez não está feliz ou não está participando, porque muitos pais se sentem impotentes, não sabem o que fazer. A Helene estava conversando comigo agora, não é? Que recebe mais mães, esposas, porque se sentem impotentes, não sabem o que fazer. Se esses pais se ligam a uma comunidade, indiretamente eles vão arrastar os filhos, os esposos, para poder encontrar esse caminho de pessoas que são terceira pessoa para poder ajudar, entendeu?